dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos, né? Hoje é dia 23 de março, mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Para a honra e glória dele, né? Vá lá no seu grupo, convide mais pessoas para estar conosco, né? E vamos fazer desse dia o melhor, como diz a nossa querida pastora, né? Dá início ao nosso devocional dessa segunda-feira, profetizando as palavras do Salmo 91. Na minha versão mais antiga, se a sua estiver diferente, vá acompanhando aí. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Está chamando a missionária Isabel para estar fazendo o louvor, né? E começando o nosso devocional aí. A missionária Isabel está na sala já? Não está ainda na sala. Alguém quer ministrar o louvor hoje, no dia de hoje, nessa manhã, adorar ao Senhor? Amém. Bem-aventurado que confia, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Maravilha, né? Glória do Senhor é tremenda, né?
queria chamar aqui, se estiver disponível, a Emocione para fazer a oração inicial, irmã. Hoje quem vai ministrar a palavra é a pastora Mônica, tá? Em nome de Glória a Deus. Jesus, com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos, Pai, por mais esse dia. Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Pai querido e Pai amado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento cada pessoa, Pai, que está nessa live. Senhor Deus, Pai, que o Senhor alcance, Pai, cada pessoa, Pai querido e Pai amado. Senhor Deus, também nós pedimos ao Senhor, Pai, que nós possamos estar com o coração aberto para receber, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração da pastora Mônica. Senhor, meu Deus e meu Pai, que ela possa transbordar, Pai, na vida de cada um, Pai, nesta manhã. Pai, que nós possamos, Pai, ser alimentados, Pai, nosso espírito, ser fortalecido, Pai. Pai, que aquele que está doente, Pai, enfermo, Pai, que ele seja sarado, Pai, aquele que está desanimado, que seja, Pai querido e Pai amado, renovado nesta manhã. Pai, obrigada, Senhor Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família, Pai querido e Pai amado. Obrigada, Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Pai, por tudo que o Senhor há de fazer, Pai, na vida de cada um, Pai. Pai, que o Senhor venha nos transformar a cada dia. Pai, que nós possamos ser imagem e semelhança de Jesus. Pai, que na terra, Pai, que possa resplandecer. Pai, a luz em meio às trevas, Pai. Em nome de Jesus, que eu agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, Amém. glória a Deus. Amém, Jesus. Com a palavra, a pastora Mônica, viu? A senhora tem 20 minutinhos aí para colocar em prática, né, seu ídolo do Senhor nessa terra, né? E transbordar o que ele já colocou no seu coração. Se a senhora puder já fazer a oração final e ministrar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Fernanda. Paz do Senhor, meus irmãos, glória seja dada a Deus. Aqui está um sol maravilhoso, não sei como está aí, mas não importando o clima, a presença do Senhor, ela é notória, né? Irmãos, o texto de hoje está em Efésios 2, de 17 a 22. E o tema é Acolhendo os Esquecidos. Acolhendo os esquecidos. Irmãos, eu vou ler primeiro, depois eu entro aqui falando, porque é uma coisa assim que está ardendo muito no meu coração. A palavra do Senhor diz assim: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Achei muito interessante essa leitura aqui, irmãos, porque assim, a salvação ela está para todos e o nosso chamado é para pregar para todos, né? Então, os irmãos sabem que eu trabalho com o batalhão da Polícia Mirim, né? Eu tenho um grupo, as crianças é um coral, são mais de 100 crianças esse ano. E sábado, todo sábado lá no batalhão, eles têm a reunião com as mães atípicas, né? Então, assim, as minhas crianças, irmãos, elas são crianças que são vítimas de violência, ou que vê a mãe sendo vítima, que tem pai preso, ou já tem pai morto, que foi morto tanto por bandido quanto pela polícia. Então, assim, irmãos, é uma situação muito difícil. E eu já tinha ido na reunião aos sábados lá com elas, e elas têm, enquanto os filhos estão fazendo jiu-jitsu, tem terapia, né, tem dentista, tem psicólogo, as mães estão fazendo curso de culinária, de outras coisas. E o capitão Gustavo, que é um irmão em Cristo, ele é o responsável pelo Maria da Penha aqui na cidade de Lusiânia, Goiás. E acho engraçado que o coronel, na sexta-feira, ele disse assim, o Gustavo quer tomar conta de todo o batalhão, quase tudo aqui já é do Maria da Penha, e eles ainda vão construir outro prédio, irmãos, porque é muita atividade, realmente, ele quer fazer muita coisa, infelizmente nós não conseguimos abraçar todas as mulheres daqui, né, não dá, que o espaço, no grupo tem cento e poucas mulheres. E sábado eu fui para lá, né, com eles, eles
e ele me convidou para montar um coral com essas mães. E nós sentamos à mesa para tomar café, né? Que elas tomam café, às vezes sábado foi só até meio-dia, mas esse sábado agora elas vão passar o dia todo lá. Irmãos, eu perguntei para elas assim: todas aqui acreditam que Deus existe? E uma simplesmente fez uma cara feia para mim, virou a cara e ficou de costa para mim. E aí eu apresentei a música chamada Feliz, da Soraya Moraes. E comecei a ler a letra com elas e falei: hoje talvez vocês não se sintam felizes, mas daqui a um mês, cantando essa música e você se visualizando, declarando que você é feliz, você vai mudar. Aí ela já virou para mim. No final, ela estava pedindo meu número, ela acabou de mandar uma mensagem para mim aqui. Sabe, irmãs? E aí eu vou ensaiar com elas também o Verdadeiro Amor, da Ludmilla Feber, e uma música chamada Mães Atípicas, Coração Farol. Irmãos, o sofrimento delas é muito grande, muito grande. O abandono, os traumas, as sequelas que elas têm, sabe? Então, assim, são mulheres que precisam de amor e acolhimento. Tem servos de Deus ali, mas também tem muitas pessoas que não servem a Deus, que não acreditam em Deus ali. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. O meu esposo, ele já tá meio chateado porque meu trabalho é voluntário, né? Eu não ganho nada. E durante a semana eu estou envolvida no batalhão. E ele diz que eu deixo de ganhar dinheiro para poder estar lá fazendo serviço de graça. E agora tem mais essa aos sábados. Ele fala: o dia que eu estou em casa, você vai, né? Eu estou servindo, irmãos. E hoje eu quero falar sobre o papel da igreja com essas pessoas. Qual é o nosso papel, tanto com as crianças quanto com a mãe? Às vezes a igreja se preocupa muito em receber crianças que têm o espectro autista, o Down, para trabalhar o ambiente, a sala que vai recebê-las, mas e as famílias? As famílias que chegam à igreja sentam lá no fundo, com medo, né? Uma criança que tem a síndrome de Tourette ou um adulto que eu estou conhecendo um rapaz agora, um vídeo que ele faz, ele fala palavrão, ele dá dedo, ele vai para a igreja, irmãos, e de repente no culto ele levanta e dá dedo, ele xinga, né? Então tem várias pessoas que vão para a igreja assim e são discriminadas e não voltam mais. Chegar para a pessoa e falar: o seu filho é autista, seu filho tem TDAH, não sei o quê, eu vou anotar aqui para que as outras professoras ajudem. A pessoa nem volta mais. Então, qual que é o nosso papel? Eu estava vendo aqui, ó, o papel da igreja com mães atípicas vai além da inclusão da criança, foca no acolhimento integral, pastoreio e suporte emocional à família, combatendo a solidão, o esgotamento comum à maternidade atípica. Irmãos, 80% dos homens saem de casa, abandonam as mães atípicas. Não é porque é por medo, covardia, medo de não dar conta, e eles acabam abandonando essas mães, né? Eu tenho um primo que tem Down, e o meu primo, que é o pai dele, acolheu, ama, você precisa ver, ele já é um adolescente, coisa mais linda, e a família abraçou. Já a minha sobrinha tem uma filha com autismo, e o pai abandonou. Então, os pais, eles não conseguem. E aí, o papel da igreja é o quê? Dar suporte para essas mulheres, para as famílias, acolhendo, amando, recebendo, fazendo um diagnóstico ali da situação com elas. A igreja deve ser um ambiente de apoio prático e espiritual, nada de palavras, tudo noinho, tadinho, é o seu filhinho, a criancinha. Não, irmãs, vamos parar com isso, sabe? Ser práticos, racionais, não emocionais, ficar chorando para a família se sentir miserável. Nós temos que ser práticos. Reconhecer que essas mulheres são amadas e escolhidas por Deus, oferecendo acolhimento intencional para todo o núcleo familiar, não apenas para a criança. Né? Ações práticas da igreja, esse acolhimento da família, o verdadeiro pastoreio envolve toda a família, né? Porque isso vai impactar o ambiente doméstico, porque tem que romper fronteiras, sair de dentro da igreja, ir para a casa das pessoas, marcar uma visita, marcar um chá, marcar um gabinete, tem bicicleta, bora fazer um passeio, chama a igreja, gente, vamos fazer um passeio de bicicleta, vamos para o parque fazer um piquenique no parque com essas crianças, num ambiente que elas vão poder correr, com segurança, lógico, né? Um ambiente sensorial inclusivo, crianças de espaços adequados, são salas sensoriais com brinquedotecas, treinamento para os membros
como lidar com crianças e adultos. Irmãos, eu estou falando isso porque a professora de culinária dessas mulheres não foi sábado, então o capitão levou a gente para um auditório e ele deu 1h40 de uma introdução de uma aula de como lidar com a violência doméstica. E tinha uma moça bem jovem lá que estava com a medida protetiva, e nós conhecemos uma mulher também que o companheiro dela amarrava ela com fio, aquele que tem as pontinhas, me falhou o nome agora, as mãos e as pernas dela para bater nela, e ela estava toda cortada no rosto, na barriga, e toda assim. E quando o capitão Gustavo chegou lá e deu uma surra nele, ela pediu para não prender ele porque ele era um bom pai e o provedor da casa. Então, ele explicou por que as mulheres têm essa reação, agem desse jeito. E hoje qualquer pessoa, se você daí do grupo quiser o telefone dela, eu consigo, e você consegue conversar com ela, e ela vai dar o testemunho dela. Hoje, como ele está preso, e ela foi embora para outra cidade, ela reconhece que ele não era um bom pai, e não era um bom provedor. Eles amarram a pessoa psicologicamente para isso. Eu ainda tenho 10 minutos para falar, mas então eu quero dizer para vocês, por exemplo, o nosso capitão, ele já falou com alguns pastores para ele levar essa palestra para as igrejas, para preparar as igrejas para como falar. Então, sábado agora, no nosso batalhão aqui, vai ter o dia inteiro de palestra, vários profissionais, várias salas com núcleos diferentes. Por exemplo, uma palestra que eu queria muito ouvir, como conversar com uma criança que viu a mãe sendo assassinada pelo pai. Como que a igreja vai chegar numa criança dessa, irmãos, no coração de uma criança dessa, para ajudar? Ela está tendo ali, às vezes, psicólogo e tudo, mas e aí o papel da igreja? Como é que a gente conversa com uma criança dessa? Como que a gente vê, como é que a gente fala com a criança que ela assiste todo dia a mãe sendo espancada, abusada? Então, a gente precisa ter esse preparo na igreja, né? Procura aí na tua cidade o Batalhão Maria da Penha e pergunta quais são as atividades que eles têm para essas mães atípicas, né? O que eles fazem para ajudar essas, e como que a igreja pode ser inserida ali, como que a igreja pode ajudar, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem tenho ninguém na minha casa que sofre violência, eu nem tenho na minha casa ninguém que tem algum tipo de aspecto. Para que eu vou me envolver? A salvação é para todos. O ID é para todos. Quando Jesus falou ID por todo mundo, o mundo que você vive hoje, a sua comunidade, é o seu campo. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, esteja pronto. Isso está sabe, irmãos, eu estou começando a ler, estou começando a escrever, eu estou começando a ouvir as músicas, eu estou começando a ouvir vídeo, assistir vídeos, né? E aí o Instagram já manda, assim, cursos para igrejas, como, né? Então, a gente parece que o microfone que está do meu celular, o Instagram está ouvindo tudo, aí já começa a mandar coisas. A gente tem que se envolver. E Ezequiel fala, lá em Ezequiel 36, né? Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E ele vai fazer com que a gente ande nos caminhos, nos seus estatutos, e o caminho que Deus tem para nós, irmãos, é esse, é nos envolver. Uma igreja está preparada para diminuir o som, o volume, os gritos que a gente pentecostais que a gente dá, diminui um pouco, porque a gente sabe que ali dentro tem uma pessoa que tem preparar fones para as pessoas. Eu fui numa igreja que via a menina com fone, eu falei, mas no meio do culto a menina tá ouvindo música? Não, é porque ela é autista. E o som alto incomoda ela. Sabe, abafadores, respeito. Não volto mais. Lá em Salvador, um pai com a criança na cadeira de rodas, ele foi para a igreja, que eles estavam precisando ser acolhidos. E chegaram lá a cantar aquela música não sei nem o nome da música, gente. É uma que a pessoa vai se entortando toda na música e termina parecendo uma pessoa doente, né? E faz. Irmãos, a filha dele na cadeira de roda começou a chorar. Ele pegou a filha dele, foi embora e nunca mais voltou na igreja. Né? Esqueci o nome da música agora. Horrível. E as igrejas estão cantando. Aí eu fui numa das nossas congregações que eu fui pregar no culto de crianças lá. Irmãos, eles cantaram essa música, as crianças amando. Quando eu olhei aquilo, eu me senti horrível. Falei, gente, que música ridícula. É uma música de uma cantora cristã, mas que não tem fala em Deus em momento nenhum.
sei lá, bota o braço para um lado, bota o outro, aí ela vai se entortando toda. É horrível essa música. Não, não é o Homenzinho Torto eu canto. É outra música, depois eu vou achar, irmãos, eu vou botar lá no grupo para vocês verem que coisa ridícula. Não deixa suas crianças cantarem, não deixa o professor da escola bíblica levar para as crianças essa música horrorosa, não. De jeito nenhum. Pronto, vamos lá, meu tempo está acabando. Né? O pai, às vezes, não sabe como lidar, ou não quer lidar com esse tipo de conflito. Aí vem o divórcio, vem o afastamento, a negação, sai cedo de casa, volta tarde. Né? O papel da igreja é chegar antes que o divórcio aconteça nessas famílias, irmãos. Né? A leitura de Efésios nos remete a sentar à mesa, né? Com o rei para o grande banquete. Estamos falando dessas famílias também. Né? Essas famílias serem abraçadas de maneira que elas se sintam à vontade de estar à mesa conosco, sem se preocupar da sua filha correndo, do seu filho gritando, quebrando as coisas. A igreja tem que aprender a lidar com essas coisas. Né? Não podemos deixar essas famílias entrar na nossa igreja, sentarem no último banco e sair dali sem ser reconhecida, sem ser abraçada, sabe, irmãos? Porque eles não voltam mais, não vão voltar. Né? Então, nós temos que ter esse contato com os pais, criar conexão. Eu estava estudando que a família entra na fase de negação, de revolta, de luto. Luto, sabe do quê? Do filho idealizado. Quando eles estão, a mulher está grávida, a família está esperando o bebê, eles sonham com uma criança que vai gerar, que vai estudar, que vai fazer faculdade. Quando eles são uma criança que eles vão, que vai ser dependente até a morte dessa família, ali entra no luto do filho idealizado. E para enterrar esse idealismo, esse sonho que eles tinham, é difícil, dói para eles. E eu vi lá um casal evangélico, irmãos servos de Deus, com um filho adolescente. Irmãos, e quando esses pais que já estão idosos e andam carregando o filho adulto para um lado e para o outro morrerem, quem é que vai acolher? Será que a família vai querer ter o trabalho que os pais tinham? São anjinhos do Senhor, né? Meu Deus, os pais chegam ali sofridos, né? E a gente não sabe, irmãos, o que que eles enfrentam no mercado, no parquinho, na escola, dentro da condução. E é quando eles vão para a igreja, precisando de um respiro, de um abraço. Eu falei, meu Deus, olha, quando a gente estava ali reunida com as mulheres, que as crianças acabaram a atividade, que elas estavam voltando, tinha umas que abaixaram a cabeça, ai, meu Deus. Já tipo assim, já é o tempo que elas têm ali de manhã no Taipiri, que é o lugar onde a gente se reúne, e as crianças estão fazendo as atividades, é um tempo de descanso, de lavar a alma. Então, eu estou falando, assim como eu peço a Deus letras, as músicas certas para colocar para as crianças, eu pedi para o Senhor, me mostra qual a letra, quais as músicas que eu devo colocar para essas mães. E uma senhora que ela é espírita, ela chegou para mim e falou assim: é verdade, Elisângela, não estão. Por isso é um alerta para nós que estamos aqui. Ela disse assim: pastora, por que que a senhora não evangeliza as mulheres? Irmãs, ela podia levar o grupo lá do centro dela para evangelizar lá. Ela veio falar comigo. E ela veio me contar de um caso de uma mulher lá que ela é tão amarga, tão machucada, que ela é grossa com todo mundo, só tem uma resposta. Ela é uma pessoa terrível, como elas falam. E eu falei para ela assim: olha, essa mulher ela é tão ferida que ela fere para se resguardar. Ela prefere chegar antes ferindo para ela manter distância das pessoas, para as pessoas não terem oportunidade de ferir ela. Ela, então, pastora, chega e vai evangelizar ela. Aliás, evangeliza todas as mulheres. Só que eu não posso chegar agora lá com a Bíblia na mão e abrir e pregar. Eu vou começar, irmãos, incluindo Deus na conversa, incluindo Deus através das letras das músicas. E foi o que eu estava ali no bate-papo e eu comecei a falar porque vocês são amadas, e porque não sei o quê, aí uma já começou a chorar, a outra ficou meio assim, tipo, será que eu sou amada? Então, é devagar, irmãos, a gente não pode chegar de supetão, eu sou crente, o meu papel é pregar a palavra, sim, irmãos, mas eu prego a palavra com o meu olhar, com o meu abraço, com o meu sorriso, com as minhas atitudes, uma frase que eu falo a manhã inteira que eu passar com elas, vai repercutir no coração e na mente delas a semana inteira, então, orem por mim, irmãos, orem pelo meu marido, orem para ele, que ele entenda que eu estou evangelizando também, fazendo a obra do Senhor, né? Nós temos que ter contato na semana, né? Nós somos profissionais na área, mas a gente pode fazer uma anamnese,
tem uma pregadora que ela trabalha com isso, ela tem os formulários prontos para você poder, numa visitinha, num chazinho informal, tá ali preenchendo, para você entender a família, a entender o grau do que está acontecendo, né? Fazer um grupo de WhatsApp com as famílias para troca de experiências, né? Igual eu falei, fazer eventos, ir para parquinhos e tudo, né? A igreja tem que ter um suporte, irmãos, porque é espiritual para ajudar essas famílias, né? A igreja testemunha as virtudes do reino de Deus. Então, as famílias também têm a oportunidade ali para desenvolver seus dons, para crescer na fé, né? Mas a igreja tem que pensar no tempo que elas passam fora da igreja. Porque a gente pensa assim, eu vou no culto fazer o melhor para essas famílias, mas durante a semana toda vamos juntar aí 4 horas, 6 horas de culto na semana toda que elas vão, vamos dizer. Mas e o tempo que elas passam na semana fora da igreja? Qual é o suporte? Elas têm uma linha direta com alguém da igreja que elas podem ligar no momento para pedir socorro, para pedir uma oração, né? Participamos do processo dessa família. Não é só se preocupar com a adaptação dos espaços, né? Mas também o dia a dia delas, os traumas que os pais desenvolvem, depressão, esse abandono aí, ansiedade, essa fuga dos pais, 80% que largam as famílias, né? Nós temos que mostrar para elas que elas não estão sozinhas e meu horário acabou neste momento. Mas nós temos que mostrar o evangelho, as promessas, né? Um dia, irmãos, mostrar para elas que um dia nós vamos ter um corpo perfeito. Mas enquanto elas estão aqui, elas não estão sozinhas. E elas têm que saber que elas têm uma rede de apoio na igreja, né? E glória a Deus. Fomos chamados para amar e acolher, mas como a Elisângela falou aí, nós estamos preparados? Muitas igrejas, irmãos, estão trabalhando muito para isso. Tem igrejas no Brasil que estão investindo, pessoas que estão estudando dentro da igreja, né? Uma igreja que eu fui, o pastor, ele colocou as pastoras e as irmãs para fazerem pedagogia e assistência social, sabe? Ele investiu nas mulheres da igreja para poder ter o acolhimento das crianças ali, né? Num lugar bem carente. E hoje as pessoas já estão pensando nisso, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer tal coisa, eu vou aprender neurociência e tal, para poder trabalhar isso aí. Porque o evangelho, ele não está, a pregação do evangelho não está fechada dentro de 4 paredes, e a gente tem que alargar as fronteiras, irmão, sabe? Então, tipo assim, eu glorificar a Deus, porque Deus está me incomodando com isso. E eu sei que Deus me colocou ali para eu ser usada. Então, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar entender a cabeça das mães, o que elas passam, para que eu seja usada e que nenhuma palavra da minha boca saia que faça aquelas mulheres piorarem. A minha mãe sempre dizia: nunca deixe ninguém sair da sua presença pior do que chegou. Então, essas mães, elas vão ter que sair diferente como elas saíram da minha presença naquele dia. Eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Muito obrigada, meu Deus. Olha, irmãs, obrigada, assim, por essa oportunidade, porque estava queimando, né? E eu falei, Senhor, não é uma pregação, mas é a palavra de Deus sendo revelada para nós hoje sobre esse despertamento, irmão, sabe? Eu moro numa cidade pequena, não tem muito recurso, mas vai lá no batalhãozinho lá na polícia de vocês e pergunta, o que nós podemos fazer, capitão? Vocês têm alguma coisa? Quando uma família que tem esse tipo de problema chama vocês, como é que é? Vocês podem me chamar, eu não sou capelã não, Silvio, viu? Mas eu tenho aqui uma palavra para dar para essas famílias. E se você tiver oportunidade também, faça capelania. Faça o curso online que seja de capelania, ou converse com alguém que seja capelão, como agir, como pregar, como chegar no coração dessas pessoas, e consulte em primeiro lugar o Espírito Santo, que ele vai te revelar todas as coisas, o que fazer, o que falar. Amém, queridos? Glória a Deus, eu tô muito feliz porque o que eu falei agora, irmãos, para mim é como se fosse um desabafo, sabe? Eu já chorei muito ouvindo as músicas que tem sobre mães atípicas e os depoimentos, né? Tem podcast de mães atípicas e tudo, e a gente tem que mostrar que elas não estão só. Amém? E que o Deus que nós servimos também é um Deus que está pronto para abraçá-las. Amém? Obrigada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada mesmo por essa manhã. Obrigada, Senhor, por essa palavra.
Oh, Senhor, muito obrigada, porque o que nós ouvimos aqui em Efésios, Senhor, que essas famílias não são forasteiras, mas são concidadãos dos santos, que elas foram chamadas para serem edificadas para a morada do Espírito, Pai. Prepara, Senhor, os líderes, prepara membros, desperta pastores, líderes, Senhor, professores de escola bíblica, e prepara, Senhor, eles, que haja um despertamento na igreja do Brasil, Senhor, a começar na minha igreja, Senhor, para que possamos amar, cuidar, respeitar, receber e abraçar essas famílias. Ah, Senhor, e não falar assim, eu nem sei como conversar com essas pessoas, nem sei como receber. Ah, essa mulher, ela toma remédio, ela tem toque, ela tem isso, ela tem aquilo. Senhor, nos ensina, Espírito Santo. Mas que a gente também possa correr atrás, ó Pai, de aprender sobre isso, Senhor. Talvez não tenhamos ninguém na família, Pai, que tenha esse problema, Senhor. Mas a salvação é para todos, o evangelho é para ser pregado para todos, e o ID é para todos nós que estamos aqui, Senhor. Possamos tomar essa responsabilidade, Senhor, nas nossas vidas. Às vezes a gente diz, mas eu já tenho tantos encargos. Eu já tenho, Senhor, eu já tenho tanta carga, estou cansada. E o Senhor, às vezes, está te separando para abandonar tantas outras cargas e aceitar essa que o Senhor vai te dar. E Ele vai dizer, ei, deixa eu levar teu fardo. Meu fardo é leve, troca pelo meu. Mas eu estarei contigo nessa jornada. Ô, Senhor, abençoa todos os teus servos que trabalham com psicologia, psiquiatria, ou, Senhor, psicanálise, neurociência, que são pedagogos, ou Pai, que trabalham, Senhor, em qualquer área que possa trabalhar, Senhor, com pessoas que passam por isso, Senhor. Sejam aqueles que têm um problema na saúde, sejam as mães, os pais, que precisam serem acolhidos, amados e instruídos, Senhor. Nos dá sabedoria, que a nossa inteligência também, nossa mente esteja aberta, Pai. E, Senhor, que não haja preconceito na nossa igreja, Pai. Que a nossa igreja possa amar e receber a todos. Às vezes a gente fala, Senhor, aí tem que a igreja tem que aprender a receber o alcoólatra, a prostituta, o homossexual. Ah, Senhor, mas agora tem mais. O campo, ele foi alargado para as igrejas. Que haja esse despertamento, Pai. Eu te agradeço, meu papai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu vou botar a música lá, tá, irmãos? Eu vou ver aqui. A música tá vindo um pouquinho aqui, mas eu vou botar a música lá no grupo para vocês, tá? E também vou colocar a música a primeira música para mães atípicas que eu ouvi, que as músicas são feitas por mães, né? Por pais que passam por isso, e eles escrevem a música e vocês vão gostar. Amém? Vamos à bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito doce, Espírito Santo, seja conosco hoje para todos sempre. E a igreja diz, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Que palavra abençoada. Que o Senhor continue ministrando seu coração, Ele dando essa visão, que a senhora possa ter sempre essa destreza de poder falar, né, de coisas que às vezes estão ocultas, né? E mesmo que muitos ministérios tenham se preparado, ainda somos carentes nessa área, né? Eu, há muitos anos, assim, eu comecei agora a caminhada com Jesus, mas Ele sempre ministrou no meu coração sobre também as libras, falar, se comunicar com todas as pessoas, né? Que a palavra do Senhor é para todas, né? Às vezes as pessoas chegam, a gente não consegue acolher, a gente não está preparado para acolher todas as necessidades, né? E tem mães, como eu digo, tem mães de autistas, de crianças com Down, e a gente sempre diz, eu te admiro. Mas é como muitas pessoas falam, né? A gente admira, todos admiram, mas ninguém quer ser aquela mãe, né? Cada um sabe, né? A dor que carrega, né? E o Senhor tem que estar presente para dar essa força, né? E que a senhora seja sempre cada vez mais usada, em nome de Jesus, para levar a palavra, né? Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Obrigada por mais esse maná, essa manhã fresquinho. Fiquem todos na paz do Senhor, né? Amanhã tem devocional novamente, né? Que todos tenham uma semana abençoada, né? Cheia de alegrias. Aqui tá chovendo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Mas é uma água que vai limpar, é uma água para limpar, né? Tudo dá graça, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Tchau. Amém.